O Grêmio jogou com o pior time do campeonato. Ah, o Sport talvez é o pior, é o Lanterna, mas o Vasco é muito ruim. É triste, mas é verdade. O Vasco é muito ruim. O Vasco consegue ser um pouco mais ruim que o Grêmio, porque o Grêmio jogou com um time que é inferior, que consegue ser pior que o Grêmio. Olha, é difícil para ser pior que o Grêmio. Ah, o Vasco é ruim. O Vasco só é um pouquinho melhor que o Sport. É, pessoal, 1-1 no dia de ontem, Vasco contra o Grêmio. O Vasco não consegue vencer. É um elenco alérgico a ganhar um jogo. É inacreditável. E nesse vídeo aqui a gente vai ver um torcedor do Grêmio, jornalista, Farid, falando sobre a situação de que o elenco do Grêmio é melhor que o do Vasco. Na minha opinião, não é. Se o elenco do Vasco ele é ruim, que realmente ele é bem ruim, mas o elenco do Grêmio é horroroso. O Vasco finalizou 30 vezes contra o Grêmio, enquanto o Grêmio finalizou 6. Então, para você ver o nível de um elenco para o outro. O Farid falou que o Grêmio é melhor que o do Vasco, mas vamos ver. Qual é a sua opinião? Coloca aqui nos comentários. E o Mano Menezes confessou que o árbitro realmente errou contra o Vasco da Gama, né? Que o Vasco realmente foi prejudicado pela arbitragem, mais uma vez, né? Enfim, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 60 likes, dá essa moral pra gente? Beleza? Agora vamos lá reagir ao Farid aí falando sobre a situação entre Vasco e Grêmio e que o elenco do Grêmio é melhor que o do Vasco. Eu discordo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O Grêmio vai brigar para não ser rebaixado, gente. O Grêmio vai ser brigado para não ser rebaixado 3 vezes. O Grêmio vai brigar para não ser rebaixado. O Grêmio jogou com o pior time do campeonato. Ah, o Sport talvez é o pior, é o Lanterna, mas o Vasco é muito ruim. E o Grêmio do Mano, pede para ir embora, mano. Tu não tem mais o que tirar desse time. O Grêmio é uma vergonha. Um Grêmio todo retrancado. O que é Edenilson? O que é Alex Santana? Esses caras não podem jogar no Grêmio. O que é o Cristaldo? Preguiçoso dentro de campo? O que é o Cristaldo? O Grêmio comemorar um jogo com o Vasco da Gama, que chora de ruim o Vasco. O Vasco chora de ruim e o Grêmio comemorar, tem que ter vergonha na cara. O Grêmio tem que mudar o técnico. O técnico é retranqueiro e mal retranqueiro. O Grêmio tá muito mal. Não tapem o sol com a peneira. Não tapem o sol com a peneira. Não tapem o sol com a peneira. O Grêmio vai brigar para não ser rebaixado. Com certeza. Triste, mas é verdade. O Vasco é muito ruim. O Vasco também consegue ser um pouco mais ruim que o Grêmio. Não. Os dois são péssimos. O que vai ser Grêmio e Palmeiras, gente? O que vai ser Grêmio e Palmeiras? Agora, quarta-feira, joga com a Alianza Lima. Tem que fazer 2-0 para levar para pênalti. Tem que fazer 3-0 para classificar. Não é possível o Grêmio se contentar com tão pouco. A administração pífia que tem a gestão Alberto Guerra. O Grêmio não contrata, o Grêmio não valoriza a prata da casa, o Grêmio não valoriza nada. O Grêmio vai brigar para não cair. Eu lamento dizer isso. É com dor no coração, é com dor no peito que eu digo isso. Mas o Grêmio vai brigar para não cair. Se continuar esse time patético, esse time que não tem nada. O Grêmio não tem nada. Ah, o Grêmio melhorou defensivamente. Não melhorou. A zaga do Grêmio é muito ruim. Ah, o Grêmio melhorou o meio-campo. Não melhorou. Alex Santana e Edenilson, como é que vão jogar no Grêmio, gente? Não é possível. O Cristaldo entrou, o Cristaldo tá com a cabeça em Marte, em qualquer lugar. Ah, 1 ponto. Claro que esse 1 ponto pode ajudar. Mas no contexto da obra, no contexto de somatórias, o Grêmio é muito ruim. O Grêmio jogou um péssimo jogo. E por que eu digo que é ruim? Porque o Grêmio jogou com um time que é inferior, que consegue ser pior que o Grêmio. Olha, é difícil para ser pior que o Grêmio. Ah, o Vasco é ruim. O Vasco só é um pouquinho melhor que o Sport. Não é não. E se equiparam na ruindade, cara. E o Vasco pressionou o Grêmio, o Vasco apertou o Grêmio. Vasco e o Grêmio não conseguia Farid. se defender. Aí o Gustavo Martins. Reverência pro Gustavo Martins, que é um guri que é um bom zagueiro defensivamente, tá jogando lateral. É um bom zagueiro, que ele marca bem.
Tá jogando de lateral. E é um jogador que vai ajudar na zaga adversária para fazer gol de cabeça. E ele tenta, ele consegue, ele chuta, ele tenta a bicicleta. É um jogador que tem DNA de Grêmio. Mas não tem mais nada. Não tem mais nada. O que o Grêmio tem de esperança? Nada, 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 nada. Achei horroroso o jogo. Horroroso. Tem que comemorar, tem que não perdeu. Verdade. Só isso, comemorar que não perdeu. Isso é verdade. Mas se fosse assim, olha, para dizer, e agora? Agora tem o Palmeiras. Qual é a chance de ganhar do Palmeiras no Allianz time Parque? horrível. Qual é a chance? Diga. Vamos lá, gente. Eu discordo plenamente do que o Farid falou, tá? Não acho que o elenco do Vasco é pior do que o do Grêmio. Eu acho que é um elenco que é bem parelho, tá? É bem parelho, é muito igual. As limitações são iguais, né? São treinadores ali. O Diniz, ano passado, foi eleito um dos piores treinadores do campeonato, né? Não fez nada no Cruzeiro, não fez nada no Fluminense. Quase rebaixou, inclusive, o Fluminense ano passado, né? Se não fosse demitido. E o Grêmio, cara, é um elenco limitado pra caramba. O time do Grêmio é bem feio de se assistir, né? E eu sou vascaíno, sou bem realista, não sou clubista não, tá? O time do Vasco ontem, pessoal, deu mole. Deu mole, e é muito por conta de que o Vasco não consegue administrar resultado, não consegue segurar uma partida, não consegue vencer um jogo. O time do Vasco realmente é ruim, é limitado. Mas desse jeito que o Farid falou, não acho. Aí o Farid, na minha opinião, exagerou e muito. Falando que o Vasco é um pouquinho melhor do que o Sport. O time do Sport é horroroso. O time do Sport não vence há 4 meses. O Grêmio, se a gente perdeu, a gente tá passando vergonha pra caramba. Tomou 4 gols de Independente Del Valle. Perdeu pro Botafogo, mas o Grêmio também. O Grêmio tomou de 4 do Cruzeiro, do Brasileirão, líder do campeonato. O Grêmio tomou 2 do Alianza Lima, do Peru. Pela Sul-Americana também, nos playoffs. O Grêmio tá na mesma situação do que o Vasco. Problemas políticos, elencos limitados, um time que não consegue vencer partidas. É um treinador que é o Mano Menezes, que tá mais preocupado de falar com o torcedor do Vasco, né? Rir da cara do torcedor do Vasco, do que se preocupar com o elenco, com o time dentro de campo. Mas vamos lá. Eu não fiz o pós-jogo, pessoal, peço até perdão a vocês, mas ontem eu acabei viajando, eu falei pra vocês, né? E aí eu tava voltando e teve um acidente na estrada, acabou que fiquei 2 horas parado no acidente e não consegui chegar a tempo. Fiquei assistindo o jogo pela Amazon Prime no telefone. Enfim. E aí, a situação é aquela, né? O Vasco ontem, eu não vou ser hipócrita aqui, né? Porque o Vasco empatou, ou etc. Não acho que o Vasco jogou mal, não, tá? Acho que o Vasco jogou bem. O Vasco conseguiu administrar a maior parte da partida. A maior parte. O Vasco foi melhor no primeiro tempo e melhor no segundo tempo. Só um momento que o Grêmio foi melhor do que o Vasco. Porque o elenco do Vasco se recuou. Jogou pra trás, que foi após o gol do Vasco. Que mania é essa que o elenco do Vasco tem? O time do Vasco tem de recuar o time. Que mania ridícula. O Vasco recuou, o time tomou gol. Simples. É inacreditável, gente. Tem muita coisa errada no Vasco da Gama, né? E é isso. O Farid, na minha opinião, exagerou. Eu acho que o elenco do Vasco sim é ruim, sim é horroroso, mas não é pior do que o Grêmio, não. Eu acho que o elenco do Vasco é até um pouco melhor do que o do Grêmio, mas vamos dizer hoje no momento, é parelho. É a mesma coisa, tá? A mesma merda, a mesma caca tá no Vasco e tá no Grêmio. Enfim, o Vasco ontem chutou 30 bolas no gol. Só que por incompetência, né, do elenco do Vasco, o Vasco não consegue fazer gol. E outra, a arbitragem prejudicou o Vasco. Não adianta falar que a arbitragem não prejudicou o Vasco. Ela prejudicou o Vasco sim. E eu vou te provar aqui, porque o Mano Menezes, treinador do Grêmio, falou. Olha o que o Mano vai falar pro quarto árbitro, né? Vamos lá, vou colocar o play aqui no vídeo. É um vídeo de 6 segundos. Ó, aí o Mano falou, agora eles têm razão. Por quê? Vamos lá, vamos entender o seguinte. O Vasco foi prejudicado 2 vezes pela arbitragem. 3, na minha opinião, porque pra mim aquele gol ser anulado, pra mim foi um erro. Mas enfim, depois desse gol anulado do Vasco, né? O Vasco teve uma oportunidade de ouro, que era o David de cara pro gol. Só que o árbitro marcou uma falta lá atrás, na hora que o David estava de cara pro gol. Erro da arbitragem, que foi esse momento que o Mano Menezes acabou falando que agora eles têm razão. Porque realmente, agora o Vasco tinha razão. O Vasco tinha razão de reclamar. Fernando Diniz, os jogadores, todo mundo. Porque a arbitragem
errou contra o Vasco da Gama. Errou. Fato. E aí o outro lance é o pênalti em cima do Verratti. Gente, na minha opinião, aquilo ali é pênalti. Mas sabe qual é o problema? É que qualquer coisa encostou no Verratti, o Verratti se taca. E aí acaba que realmente quando é um pênalti que foi, o juiz não marca, porque o Verratti ele costuma se tacar na área, né? Mas você vê nitidamente que o zagueiro do Grêmio realmente puxou a braçadeira do Verratti dentro de campo. Eu vou até tentar achar aqui o vídeo, o lance, né, no caso, mas você consegue ver que o Verratti foi puxado pelo jogador do Grêmio, mas não marcaram o pênalti. É muita coisa errada, gente. Olha aqui o lance, ó. Olha aqui o lance. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha o braço desse zagueiro. São 2 zagueiros contra o Verratti. Olha aqui, ó. Olha lá, puxou a braçadeira de capitão do Verratti. Ele puxou o Verratti pra baixo. Não adianta, não é clubismo, não. São fatos. O Verratti foi puxado pelo zagueiro do Grêmio. Ponto. Pênalti. Só que aos 47 minutos do segundo tempo, o juiz não vai marcar, né? E aí tá aqui também outro comentário que eu falei pra vocês. Cadê? Outro comentário que eu falei pra vocês. Olha aqui. 31 finalizações do Vasco contra o Grêmio. O elenco do Vasco ele é limitado realmente, eu concordo com o Farid. Mas no ponto de que é pior do que o do Grêmio, eu não acho, não. Tá? Não acho, mas também não acho que é superior pra caramba. Acho que é um elenco igual. É igual. Entendeu? Enfim, gente, a situação do Vasco ela tá se complicando cada vez mais no campeonato, né? Agora, próximo jogo do Vasco provavelmente acho que é contra o Inter, né? Pelo Brasileirão. Terça-feira tem jogo pela Sul-Americana, cara. Pô, seria um sonho. Um sonho. O Vasco vencer o Independente Del Valle no São Januário e conseguir se classificar seria magnífico. Seria magnífico, né? E o torcedor vascaíno ia voltar a acreditar um pouco nesse elenco. O torcedor do Vasco fez seu papel, lotou São Januário. Não esperava, pensei que ia ter 5 mil pessoas. Mas teve lá mais de 10 mil pessoas no São Januário, apoiando esse time alérgico à vitória. Deu no que deu, gente. É isso então, tá? Um beijo a todos. Perdão pela falta do vídeo das 7 horas da manhã. Como eu falei pra vocês, ontem eu viajei. Acabei voltando. A previsão era voltar a chegar em casa às 6 horas da noite. Acabou que eu cheguei às 8h30. Porque eu fiquei 2 horas no engarrafamento por conta de um acidente que teve. E aí acabou que eu não fiz live pós-jogo. Cheguei em casa cansado, porque eu acordei 5 da manhã pra pegar a estrada. E aí acabei dormindo, não gravei o vídeo. Enfim, tô gravando o vídeo agora e vou postar pra vocês. Beleza? Então é isso. Amanhã a gente tá de volta com vídeo 7 da manhã, com vídeo de tarde, talvez com uma live e seja o que for. Tamo junto? Abraço a todos. Não sei se vai ter outro vídeo ainda no dia de hoje, mas se tiver, eu aviso vocês. Tamo junto, pessoal. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. E que dias melhores virão, se Deus quiser, pro Vasco. Mas eu tive que gravar esse vídeo aqui porque eu vi esse vídeo do Farid, torcedor do Grêmio, falando sobre isso. E eu não concordo. Pra mim, minha opinião é totalmente diferente da do Farid.